Olá! No treinamento de hoje, nós iremos aprender a como realizar a montagem de cluster no Senha Segura. Aqui em nosso exemplo, nós iremos utilizar um ambiente clusterizado de 2 nós, onde o nosso nó de IP final 66 será o nosso master ou nó primário e o nosso nó de IP final 67 será o nó secundário ou slave. Muito importante, antes de realizar o procedimento de montagem de cluster, você validar que as duas instâncias do Senha Segura, ou todas as instâncias que farão parte do cluster, estejam todas exatamente na mesma versão. Para isso, você pode acessar o Orbit, vir em aplicação, versão da aplicação e localizar por Senha Segura PAN. Você pode usar o Ctrl F para localizá-lo. Aqui, no meu caso, está na 3.18. E eu também sei que o meu nó secundário se encontra na mesma versão. Sendo assim, nós podemos iniciar o procedimento de montagem do cluster. Bom, para montar um cluster, nós precisamos vir aqui ainda no Orbit em Replicação, Settings. Com o menu de Settings aberto, eu localizo algumas opções. Aqui em nosso caso, a gente vai marcar como cluster, perfeito? Porque é um ambiente clusterizado que nós queremos montar. Nós iremos habilitar a replicação e a sincronização de arquivos. Bom, logo após, a gente precisa informar quais serão os nós pertencentes ao nosso cluster. O nó primário a gente sabe que é o 66, então eu insiro este nó. E o nosso nó secundário é o 67, que é este IP. Bom, após isso, podemos clicar em salvar. Confirmamos a ação. E aguardamos o processamento. Você pode validar também que a sua tarefa foi requisitada com sucesso ainda no Orbit, vindo em Logs, Execução de tarefa. Aqui, por exemplo, foi a minha tarefa requisitada de montagem de cluster. A gente pode ver o status dela como Requested e o status dela de Executada. Perfeito. Após a execução da tarefa, nós podemos no mesmo nó voltar em Replicação e Status. Este menu ele irá exibir um status geral de como está o ambiente clusterizado. Aqui em nosso caso, o nosso cluster size, que é uma variável muito importante, ela está apenas com o número 1, porque somente um nó pertence ao cluster. Sendo assim, vamos inserir o nó secundário agora. Bom, para isso, vamos acessar aqui o 67, também acessar o menu de Orbit, Replicação, Configurações. No nó secundário, iremos realizar exatamente a mesma configuração e mesma ordem do nosso nó primário. Então vamos voltar lá em Settings para a gente poder comparar. Então, mesmo no meu nó 67, o meu nó primário continuará sendo o 66. Então eu vou marcar Cluster aqui, habilitar a replicação, sincronização de arquivos e vou inserir o meu nó primário, que é o 66, e o meu nó 67, que é esse que eu estou configurando aqui agora. Seguindo a mesma lógica do primeiro nó, habilitando como cluster, habilitando a replicação, sincronização de arquivos e sempre a mesma ordem. Caso existisse um terceiro nó, um quarto nó, um quinto nó, todos os nós seguirão sempre a mesma ordem. Então se aqui for o 66, o 67, o 68, a gente vai inserindo essa mesma ordem em todos os nós. Mesmo que eu esteja no 68, a ordem vai ser 66, 67 e 68. Vamos salvar e aguardar o processamento da requisição. Após a conclusão da tarefa de montagem e inserção do segundo nó do cluster, será comum você ser deslogado desse nó respectivo, visto que se você estiver utilizando o mesmo usuário, o mesmo ainda está ativo no 66. Bom, voltamos aqui ao 66 e novamente vamos acessar o menu de status. Agora, diferente de anteriormente, o nosso cluster size, aqui do nosso menu do cluster size, no nosso menu de status, ele permanece 2. Anteriormente, como nós havíamos dito, estava como 1 porque havia somente um nó do cluster. Agora que sincronizamos o nó secundário, que é o nosso 67, o cluster size foi alterado para 2. E dessa forma, nós conseguimos montar um cluster de 2 nós utilizando o Senha Segura. Obrigado!